Ah, que bom ver todos. É sempre bom ver os rostos das pessoas, olha só. Nossa, Tudo bem? bem-vindo a todos, bem-vindo Alfredo, bem-vindo Sérgio, bem-vindo Luiz, bem-vindo a todos os participantes, todas as pessoas que estão aqui na nossa sala virtual. Esse vai ser um momento muito importante para a gente transmitir conhecimentos. Eu vou mais aprender do que qualquer coisa aqui. Esse webinar, ele está sendo organizado pela FIA Procede. O Procede é um dos núcleos de conhecimento da FIA Business School. O que significa Procede? É Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento. E eu gostaria de chamar a atenção para esse Czinho do Procede, que fica bem no meio, porque ele indica a capacitação dessas empresas. E esse é realmente um dos principais objetivos desse núcleo de conhecimento. É transmitir conhecimentos, transmitir ferramentas para os executivos, os nossos alunos que fazem parte dos nossos programas, para que eles percebam essas ferramentas, esses conhecimentos, de uma forma bastante prática, aplicável. E então, dentro do nosso núcleo de conhecimento, o Procede, nós temos aqui alguns MBAs, alguns cursos muito importantes, como, por exemplo, o MBA em Gestão Empresarial, o pós-graduação em Gestão Exponencial para pequenas e médias empresas. Nós temos também o MBA de Gestão de Negócios em Seguros e Previdência e o Capacitação Gerencial. O webinar de hoje, ainda nesse espírito de transmitir conhecimentos e formas práticas de se entender a nossa realidade de negócios, ele vai abordar as questões das relações humanas das pessoas, dos funcionários com as empresas, em alguns aspectos. Nós, durante o ano que passou, nós temos enfrentado aí novas realidades, novos desafios, novas oportunidades e nós aprendemos muita coisa. Então, é esse o objetivo. O que aprendemos durante esse ano de pandemia que passou? Nesse contexto do que aprendemos, nós vamos abordar aqui três aspectos. Os desafios empresariais, especificamente voltados das questões trabalhistas, resultantes aí, né, desse novo processo de trabalho, dessas novas relações. Nós teremos uma oportunidade também de ver, né, elementos de competências pessoais que acabaram se tornando muito importantes. Elas já eram importantes e passaram a ser mais importantes ainda nesse contexto novo digital. E também vamos abordar, óbvio, a gente não pode esquecer, né, que as empresas, elas buscam, não só empresas, as pessoas, os funcionários, todos buscamos resultados. E aí nós vamos ter a oportunidade de ver a abordagem de storytelling para se alcançar esses resultados. Bom, para que a gente possa conversar sobre tudo isso, é realmente um bate-papo. A gente vai ter aqui uma espécie de mesa redonda. Eu tenho aqui a honra de ter comigo três amigos, três especialistas em assuntos, nesses assuntos que a gente vai tratar. Eu vou começar aqui só fazendo uma breve descrição do professor Luiz Bassi. Luiz Bassi, ele é bacharel em Direito pelo Mackenzie, ele tem especialização também em Direito Processual Civil, lá no Centro de Extensão Universitária, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, e ele tem especialização em Direito Empresarial pela PUC também de São Paulo, e é pós-graduado em Filosofia e Autoconhecimento, o uso pessoal e profissional pela PUC lá do Rio Grande do Sul. Além disso, o Luiz Bassi, o professor Luiz Bassi, ele também é sócio responsável pelas áreas de contencioso, civil e de contencioso e consultivo trabalhista do escritório Preto Advogados. Ele também é professor aqui da casa, da FIA Business School. Eu também tenho aqui a honra de ter comigo o professor Sérgio Neri. O professor Sérgio Neri, ele é administrador de empresas com MBA em ênfase em RH pela FIA, FEA, USP. Ele é mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, possui mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, foi executivo da American Express por um período de 15 anos, sendo responsável por planejamento e desenvolvimento em recursos humanos. Ele participou de várias atividades e projetos estratégicos,
tanto no âmbito nacional como internacional. Obteve diversas certificações nacionais e internacionais para realizar programas de treinamento e desenvolvimento nas seguintes áreas: liderança, change management, coaching and feedback, diversidade, entre outros. Ele também é qualificado no MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, no TMP, Team Management Profile, Hogan Assessment, Situational Leadership 1 and 2, DISC, FIRO-B, Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Ele também tem o TKI, PCC, Professional Coach Certification, e o PEC, Professional Executive Coach Certification, e o ALC, Action Learning Coach. É quase uma aula de inglês isso daqui. Desde 2001, ele é professor no MBA Fundação Instituto de Administração, assim como nos programas MBA in Company para empresas multinacionais e nacionais. Desde 2003, ele é sócio-diretor da AZ Treinamento Empresarial Limitada, AZ Consultores, e atua em programas de treinamento e desenvolvimento, palestras, coaching process e em consultoria para diversas empresas. E tenho aqui também o meu amigo Alfredo Castro. O Alfredo Castro, ele também é professor aqui da FIA, da casa. Ele atua em diversos programas de MBA há mais de 20 anos, palestrante internacional, coach, escritor, consultor empresarial, conselheiro certificado pelo IBGC, CCI, especialista em liderança e corporate storytelling. Ele é diretor executivo da Mott Training and Development, uma empresa de consultoria com sedes em Miami, lá nos Estados Unidos, e em São Paulo, aqui no Brasil. Detém uma carteira de grandes empresas internacionais desde 95. Ele é reconhecido pela comunidade internacional como um dos principais profissionais da indústria global de talent development e é um dos mais conhecidos nomes em modelos inovadores de desenvolvimento de talentos, em metodologias de aprendizagem, desempenho e desenvolvimento de pessoas no local de trabalho. Tem 35 anos de experiência profissional, já atuou para mais de 120 empresas em mais de 25 países, envolvendo continentes como Ásia, África, Europa e Américas, depois de ter uma carreira de sucesso como executivo, como destaque para posições de sócio-diretor internacional. Ele também é autor de 12 livros em 3 idiomas. Suas obras mais recentes são Storytelling para Resultados, Liderança Motivacional, The Art of Management, e sua agenda de negócios engloba trabalhos e palestras em todo o mundo, em diferentes culturas e países, no Brasil, Estados Unidos, Suíça, Espanha, Inglaterra, México, Panamá, Peru, Colômbia, Singapura, Coreia do Sul, Japão, China, Argentina, Alemanha e Canadá. Eu fico muito honrado em tê-los aqui. Boa noite a todos. Eu vou começar com uma provocação, Luiz. Nós temos, de fato, experimentado muitas coisas do ponto de vista de relação entre funcionário e empresas, modelos de negócios que têm surgido e que têm sido utilizados cada vez mais. E, em especial, a gente tem ouvido muito falar a respeito dessa questão de teletrabalho e home office. Você poderia, já começando por aí, dizer um pouquinho a respeito dessas formas, as diferenças que existem ou não existem diferenças? Com a palavra, você, Luiz, por favor. Muito obrigado, Marcos Prachedes. Boa noite a você, boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, professor Alfredo Castro, professor Sérgio Neri. É um prazer dividir esse webinar com figuras tão ilustres da FIA. Boa provocação. Vamos lá, então, porque março do ano passado, de repente, veio a pandemia, dentre todos os desafios humanitários, enfim, de saúde, também as empresas tiveram seus próprios desafios. No primeiro momento, vamos mandar todos para casa, cada um trabalha de casa, como fazer isso? Eu lembro muito bem, tive até que despachar uma petição no Tribunal de Justiça no dia 23 de março do ano passado, e a Praça da Sé assim vazia, e aquele momento de aflição inicial aqui em São Paulo, e com certeza em todas as regiões do país, e os empresários se viram, gestores se viram
de repente, o que eu faço? Né? Não dá para parar a operação, tenho que gerir negócio, os pedidos foram feitos, e de repente veio assim, uma enxurrada de dúvidas, e que é muito normal, e que foi um aprendizado conjunto entre empresas e os advogados e o próprio judiciário. A gente tem visto as decisões começarem a surgir com relação a como seria feita essa passagem. É claro que muitas empresas já tinham alguns funcionários trabalhando em casa, mas nós não nessa quantidade que tivemos e que continuou. Sua pergunta é com relação a teletrabalho e home office. Para quem não está familiarizado com o termo teletrabalho foi colocado na lei em 2017, na reforma trabalhista, aquela reforma trabalhista do Michel Temer, que mudou bastante a CLT, e que é o trabalho feito em casa mesmo, é feito na residência do empregado. Ele não trabalha na estrutura da empresa, ele pode até ir de vez em quando, mas para uma reunião muito pontual, mas ele não vai trabalhar na empresa. E é diferente do home office. O home office, que é o trabalho de casa, ainda que ele seja exercido também em casa, é um trabalho que momentaneamente é feito em casa. Então, se o empregador fala, olha, diminuiu aqui, então a gente vê aqui em São Paulo, estamos na fase vermelha, fase laranja, agora liberou tal setor, o funcionário volta para trabalhar no local. Proibiu, volta a trabalhar de casa. Esse é o home office. E é comum que as pessoas, os gestores, se confundam. Só que essa confusão, Marcos, traz algumas questões, porque são institutos diferentes. Então, por exemplo, no teletrabalho, você precisa ter um aditivo contratual falando, olha, o meu funcionário vai trabalhar em casa, inclusive tem que ser feito por mútuo acordo. O home office, não. O home office, a pessoa é colocada, porque não tem condições de trabalhar, mas a qualquer momento, olha, segunda-feira vai voltar, ela vai voltar a trabalhar na estrutura da empresa. Isso gera, por exemplo, uma série de questões mesmo em relação, por exemplo, ao controle de jornada, que é uma questão que muito preocupou os empresários aí desse ano já que nós temos de pandemia. Tenho que controlar o horário do meu funcionário? Não tenho. Então, quer dizer que, como ele está trabalhando de casa, ele pode trabalhar até as 10 da noite, meia-noite, 1 da manhã, sábado, domingo. Isso trouxe muita dificuldade de gestão, porque, assim, alguns gestores pensam, a pessoa está trabalhando de casa, então pode trabalhar a qualquer momento. Então, isso foi levado ao judiciário, isso foi motivo de questionamento no escritório, as empresas que estavam sofrendo isso, e a questão ficou sedimentada no seguinte sentido: se é teletrabalho, esse nome diferente, que a gente não está muito acostumado, que tem um aditivo contratual, e se não há realmente um controle ali específico do gestor, o funcionário não tem hora extra, por exemplo. Então, o importante é você fazer esse contrato. Se ele vai trabalhar realmente em casa agora, não tem expectativa de voltar, faça um aditivo contratual, que daí você não vai precisar controlar a jornada. Já em home office, não. Home office, a pessoa está trabalhando de casa, mas ela tem os mesmos direitos. Então, ela tem que ter aquele horário de almoço, ela tem que trabalhar 8 horas por dia. Se ela trabalhar mais do que isso, ela vai ter hora extra. Isso acabou impulsionando uma série de ações judiciais. Por quê? Porque as empresas mandaram seus funcionários para casa e não fizeram, por exemplo, um aditivo contratual para uma forma de teletrabalho, e isso virou um home office, ao mesmo tempo também não controlou a jornada, o funcionário trabalhava a qualquer momento. Então, essa é uma grande questão aí do home office e do teletrabalho. Fora isso, o desafio que foi imposto ainda das empresas, de repente, uma coisa é você escolher um funcionário para trabalhar de casa, você conversa com ele com calma, você vai usar o seu computador, vai levar o computador da empresa. Nós vimos, assim, da noite para o dia, 150, 200, 300 funcionários em empresas grandes, ou 5 funcionários em uma empresa menor, mas que são os seus próprios 5 funcionários, tendo que se trabalhar de casa, e a cadeira adequada para ele trabalhar, que tem a questão da ergonomia, a responsabilidade do empregador, e um bom computador para ele trabalhar, e acesso à internet. Então, foram desafios que as empresas
tiveram, e é difícil, às vezes, né, para o empregador falar, olha, leva a cadeira aqui da estrutura, da nossa estrutura, leva o computador. De repente, você não tem mais nada lá no imóvel, né? A gente já tem visto a devolução de imóveis, o home office, pelo jeito, veio para ficar, e mesmo o teletrabalho, mas esse desafio de desprendimento mesmo, ó, leva o que você tem, quase leva a mesa, porque, de repente, a pessoa não tinha isso, um local adequado. Lembrando, desafio... Lembrando que é obrigação do empregador e do gestor, inclusive, fazer essa parte de investigação, num bom sentido, se o empregado está trabalhando no local adequado, se tem uma luz adequada para ele trabalhar, se não está trabalhando jogado no sofá, como havendo uma televisão ligada, isso pode dar um problema de coluna no futuro e isso vai ser acidente de trabalho. Então, esses desafios foram muito importantes, tanto na parte ergonômica, de custos. Eu tenho que, então, arcar com a energia elétrica da minha casa, o empregado questiona o gestor. E as empresas foram, pouco a pouco, com consulta aos profissionais, com cursos, enfim, tentando se aperfeiçoar para lidar com todas essas situações. O empregado não necessariamente ele tem uma sala onde ele vai sentar ali com silêncio para trabalhar. Então, tudo isso representou desafio. Afora, hoje, nos sistemas de tecnologia que nós temos, então, hoje, porque as pessoas acham, o WhatsApp, vou mandar a qualquer horário. Então, manda um WhatsApp, às vezes, meia-noite, amanhã você me responde, mas não é assim, né? A gente sabe que o WhatsApp, quando chega, a pessoa lê. Então, os gestores também têm que ter essa consciência, precisa mandar a mensagem para o grupo lá de funcionários 11 da noite, meia-noite, não dá para esperar para o dia seguinte, mas é que senão eu vou me esquecer, anota numa agenda. Então, são desafios que assim, é quase aquele ditado, né? Trocar o pneu com o carro andando. Os gestores estão se aperfeiçoando junto com a pandemia, muitas empresas relutavam, né, de mandar os funcionários para trabalhar em casa, viram que funcionou, mas muitas estão sendo demandadas justamente porque não fizeram uma gestão adequada. Enfim, eram essas as considerações com relação ao home office e ao teletrabalho da sua pergunta para a gente começar aqui. Excelente, Luiz. Olha, sabe que, ouvindo as suas palavras, me chamou a atenção um aspecto. Entendo que existem grandes desafios que a gente aí vai ter que ainda conviver, muitas adaptações, e você citou uma questão da consciência, né? Tanto envolvendo principalmente a questão das empresas, de entenderem, né, essas adaptações que serão necessárias, os próprios funcionários, e agora essa questão da consciência me fez pensar um pouquinho no aspecto comportamental, né? E aí eu vou pedir ajuda para o meu amigo Sérgio, né? Aqui, Sérgio Neri, para me explicar um pouquinho essa questão comportamental, porque me parece que, além dessas adaptações que precisam ser feitas, existe também uma questão de como o funcionário ele vai agir nesse contexto novo, né, Sérgio? Por exemplo, me fala um pouquinho como é que você enxerga essa questão da motivação, né? Como é que um funcionário ele consegue se sentir parte de uma equipe e eventualmente produzir? Conta um pouquinho, por favor, a sua visão a respeito disso. Ok, boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com você e com os meus colegas Alfredo, Luiz Fernando. A minha fala, de uma certa forma, é um pouco da continuidade do que o Luiz trouxe, não é? Porque ele traz, evidentemente, alguns aspectos legais, e eu lembro exatamente também, há um ano atrás, quando nós começamos a conversar sobre essas questões e fizemos aí pela FIA, uma das primeiras webinars tratando de como trabalhar em home office, essas coisas todas, eu me lembro de um gestor dizendo assim, então, o que você acha, então, de eu fazer reunião depois do horário de trabalho, tipo sexta-feira? Eu falei, bom, como é que você quer que eu te responda isso, né? Diretamente, faço um rodeio? Era uma coisa meio sem sentido. Isso não é que não esteja acontecendo ainda. Então, de vez em quando, você ouve alunos ou pessoas com quem eu trabalho dizendo que
o gestor ligou para a casa dele, por exemplo, num sábado à tarde, às 3 horas da tarde, porque achava que ele não estava fazendo nada e podia atendê-lo. Então, isso é um absurdo. Então, o que eu tenho conversado muito, né, tanto em eventos, palestras, webinários, meus cursos, nós tivemos várias aprendizagens, né, nesse período todo. Uma delas é que não há nada fixo nem permanente. Essa é uma coisa que é uma verdade absoluta. Então, aprendemos isso. Me lembro que há muito tempo atrás, quando nós começamos a usar o conceito de resiliência, as pessoas não entendiam direito que palavra era essa. E hoje as pessoas estão vivendo resiliência na sua profundidade. Então, diante dessas questões, né, você tem, por um lado, o que eu chamaria assim, as delícias e as angústias do trabalho remoto, desse distanciamento. Então, por um lado, várias pessoas, né, quer dizer, quase todo mundo foi empurrado para o trabalho de casa, no sistema de home office, teletrabalho, etc. E, logicamente, não sabem, muitas ainda não sabem como gerenciar bem o seu tempo. Então, atropela esse funcionário que hoje, além do trabalho que ele faz de casa, né, home office, ele cuida de afazeres domésticos que ele não fazia no passado, ele cuida da família. Muitas vezes ele tem 2, 3 filhos e mais a esposa ou mais o marido, utilizando esses espaços comuns dentro da casa. E aí o gestor se pega no seguinte dilema: o meu liderado está desmotivado. O que está acontecendo com ele? Ele, portanto, ele não me entrega aquilo que é preciso e tudo mais. Então, uma das possibilidades que tem, logicamente, essa mudança de chave, eu entendo que foi preciso e ainda é preciso, porque eu não diria que isso tudo já foi sanado, haver uma mudança de chave na mente do gestor. Porque se eu estou vivendo num mundo muito mais digitalizado, eu não posso ter um mindset analógico. Então, eu não posso ter mais controle do meu funcionário na hora que ele se loga, a hora que ele... Então, as pessoas têm que trancar reuniões. Então, você vai entendendo reuniões uma atrás da outra. E as pessoas, muitas vezes, como o Luiz Fernando trouxe, elas não têm um espaço totalmente adequado dentro da casa delas. Nenhuma delas, nem todas, pode se dar o luxo de falar, eu tenho um escritório. Muitas delas dividem a mesa do jantar, a mesa do almoço, com o seu notebook, por exemplo. Então, quer dizer, essa liderança, ela começou a ter, entre outros dilemas, essa questão: como é que eu gerencio as pessoas agora remotamente? De que forma que eu vou dar feedback? De que forma que eu vou engajar essas pessoas? Ora, lembrando assim que no processo de home office, esse indivíduo, ele continua tendo todos os vínculos com a organização. Então, os princípios, valores, missão, visão, isso tem que continuamente ser trabalhado. Agora, lembrando que esse indivíduo está trabalhando da casa dele, ele não está mais no escritório. Então, para continuar motivando os meus funcionários, os meus liderados, eu tenho que continuar dando feedback positivo, eu tenho que continuar reconhecendo as pessoas. Então, eu reconheço positivamente, publicamente, e converso individualmente com o meu liderado por alguma razão, sobre algum feedback comportamental ou de alguma coisa que ele não tenha sido tão assertivo naquele momento. Então, uma coisa quando eu falo publicamente, outra coisa quando eu falo individualmente. Eu tenho que continuar fazendo avaliação de desempenho, eu tenho que continuar dando a ele metas tangíveis dentro daquele conceito SMART que nós conhecemos, né? Específicas, mensuráveis, atingíveis, dentro de um tempo. Eu tenho que continuar fazendo uma série de coisas que eu fazia. Eu posso delegar atividades, trabalhar por projetos, não posso mais ser um gestor tão autocrático se eu era no passado, então eu vou ter que trabalhar de uma forma diferenciada, eu tenho que fazer check-ins com a minha equipe frequentemente, 1, 2, 3 vezes por semana, querendo saber como é que estão as pessoas. É muito normal que hoje isso aparece, às vezes, nas trocas de e-mails. As pessoas, ao mandar o e-mail, ela manda o e-mail e diz: olha, espero que esteja tudo bem com você. Porque é sabido que as pessoas estão passando por vários problemas, por vários dramas, por muitas perdas, etc, 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 né? Então, ele tem que ser um pouco mais condescendente, porque se a pergunta, né, ou, por exemplo, o que nós aprendemos?
Então, nós aprendemos também a ser mais tolerantes com as pessoas, mas também não vamos esperar milagres, né? Porque quem era uma pessoa extremamente grosseira, ela, um ano depois, ela não vai transformar-se, né? Então, não vamos imaginar um milagre disso. Então, por exemplo, quando a gente fala do uso da inteligência emocional, que está atrelado ao autocontrole, que está atrelado ao autoconhecimento e que está atrelado ao processo de empatia, né? Porque empatia sou eu com o outro. Não vamos imaginar também que todo mundo vai sair desse processo totalmente empático com as demais pessoas. Não vão. Porque nós sabemos que existem pessoas que já naturalmente faziam isso e continuam praticando e melhoraram muito. Agora, nós temos algumas pessoas que não farão isso. Mas o que é sugerido é que esse gestor de pessoas, ele trabalhe essas questões que ele tem para trabalhar. Então, cabe, logicamente, ao gestor criar esse ambiente motivador. Agora, lembrando que esse processo de motivação, Marcos, é sempre um processo de mão dupla também. Porque eu não posso colocar toda a responsabilidade no gestor e tenho que pensar também que o liderado tem um papel também de como que eu estou fazendo para poder me engajar nessa organização. Excelente, Sérgio. Muito obrigado por essas considerações. Eu entendo que esse processo de motivação, pelo que você falou, é um processo muito importante de duas mãos, né? Ele vai ter os seus impactos, ele vai acabar tendo reflexos na progressão tanto das empresas quanto dos colaboradores. Eu vou aproveitar esse gancho, vou convidar aqui o meu amigo Alfredo para falar a respeito dessa questão de resultados. E antes, eu só queria fazer um convite para todos os participantes que estão aqui tendo a oportunidade de compartilhar essas ideias também com essas pessoas tão especiais que estão aqui com a gente. Vocês podem usar esse canal chat aqui para fazer perguntas também para a gente e, eventualmente, aproveitar essa oportunidade, tá? Bom, Alfredo, me chamou muito a atenção essa questão, né, da motivação em si, que o Sérgio comentou aqui, que o Sérgio Neri comentou aqui com a gente, né? Eu acho que isso acaba afetando mesmo, né, essa questão de como a empresa ela se conduz num processo de alcançar resultados e junto com esses resultados, carregar, trazer os seus funcionários, os seus colaboradores nesse processo também de desenvolvimento, né? Eu vejo que, uma vez conversando com você, você me mostrou assim, algumas das virtudes do storytelling, né? Para que a gente possa avançar nos negócios. Como é que essa questão pode contribuir, né? A gente já viu duas abordagens, dois pontos de vista. Como é que você acha que isso pode nos ajudar, especialmente nesse contexto que a gente tem vivenciado? Poxa vida, muito bom. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Sérgio, prazer te rever. Luiz, prazer te rever também. Eu estava aqui atentamente aprendendo com o Luiz. Gostei muito do que ele falou da distinção do teletrabalho e do home office e do que o Sérgio comentava sobre motivação. E é interessante porque eu tive o privilégio de, nessa ordem, sortudo que fui, foi o terceiro, isso me lembra uma das estruturas principais de uma história. Todos nós somos storytellers, a gente não sabe, mas todos nós contamos histórias e somos contadores de história. E há um princípio muito básico de qualquer história, que é o início, o meio e o fim. E o Luiz, ele propôs uma reflexão extremamente interessante sobre o limite da formalização do meu contrato. E que o Sérgio enriqueceu com essa questão de que eu preciso continuar motivando, dando feedback, etc. Então, como é que eu posso acrescentar ao que aprendemos? Primeiro, quero fazer aqui uso das palavras do
Beto Guedes, que disse assim: a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Acho que a primeira coisa que a gente aprendeu com tudo o que passou em 2020, inclusive daqui a um mês faz um ano que eu aqui mesmo fiz um webinar sobre o papel dos líderes após a crise global. A gente pensava em maio que a crise global iria até junho, depois foi estendida a setembro, outubro, e nós estamos em abril, né? Um ano e um mês depois da pandemia oficialmente declarada, e nós estamos nessa. Senhores, damas e cavalheiros, o que a gente aprendeu? Que essa história está nos afetando tremendamente, porque é uma história em que a gente não vê o fim. O capítulo de uma série, o capítulo de uma novela, é como o quarter de uma empresa. Outro dia eu estava dando um treinamento para um aluno aqui, e ele disse assim: nós nascemos no início do quarter, vivemos durante o quarter. O quarter é o trimestre, né? Vivemos durante o quarter e morremos no final do quarter para renascer no próximo. Então, eu acho que a gente está com esse problema da história. Acho que quando a gente entrou na pandemia, nós fomos, não é, Luiz, de home office, assim, no desespero, e a gente não sabia até quando. E é importante, quando o Luiz fala das 8 horas, isso é um início, meio e fim, né? Se eu tiver com 7h30, falta meia hora para o meu tempo se acabar. Então, eu preciso receber do Sérgio, que é meu líder, por exemplo, o feedback, como é que eu fui. Só que nunca acaba e nunca termina, né? Parece a buzina do Chacrinha, para quem lembra disso. Então, o que eu gostaria de aportar aqui? Queria propor 5 inteligências, tá? E dentro do processo de storytelling, é importante que a gente consiga colocar, vamos vendo, à medida que eu for colocando aqui, for falando dessas 5 inteligências, como nós estamos nessas inteligências. Olha, elas não são novas. Exatamente como eu disse, a lição a gente já sabe de cor, só nos resta aprender. Então, a primeira é a inteligência contextual. Como assim? É a capacidade da gente não bloquear diante do contexto. Eu tenho 2 irmãos que são pilotos de avião, e eles me ensinaram o seguinte: às vezes você decola num ambiente de nuvens carregadas, tudo escuro, tempestade, só que o piloto de avião sabe que depois que você ultrapassa o limite dessas nuvens, o sol está brilhando lá em cima. E nessa inteligência contextual, eu acho que cada um de nós precisa entender que a nossa história ela vai ter um final. O final pode não ser o desejado, mas nós, como gestores, precisamos, além de entender que a gente tem uma história, a gente precisa criar uma narrativa. E essa narrativa é assim, passa por uma pergunta-chave nessa inteligência contextual. Será que eu estou entendendo bem o contexto e vendo o que ninguém está vendo, como os pilotos de avião? E aí, dentro desse processo do que aprendemos com toda o que aconteceu no cenário global e no Brasil, e ainda acontece no ano passado, é a inteligência moral. Porque aí eu consigo entender e fazer uma conexão. Como é que eu conto a história de uma performance que eu avaliei agora, né? Como é que eu dou um feedback preciso com uma pessoa que está remota e que eu não vejo há 1 ano e meio, fisicamente? Então, tem essa inteligência moral. Como é que eu declaro, não é, Luiz? Se eu trabalhei 9 horas naquele dia e no outro dia eu trabalho 6 horas, como é que eu uso a minha ética? Então, eu tomo decisões baseadas em valores. Então, com o mundo virtual, o que a gente aprendeu? Que, essencialmente, eu preciso criar agora não alguma coisa que eu vá fazer de forma correta para que os outros possam ver. A pessoa mais importante é a pessoa do espelho, que sou eu mesmo, que estou vendo o que eu estou trabalhando ou não. Então, o controle ele se desloca, como dizia o Sérgio muito bem, do líder para o liderado, para todos. E aí vem a inteligência digital, que é a terceira. Nessa inteligência digital é muito interessante porque a tecnologia ela veio para ficar. Nós já estávamos no processo brutal de inteligência, de transformação digital, e a gente não se deu conta de que, graças a Deus, estávamos nesse processo.
porque a tecnologia nos ajuda, como está ajudando nesse webinar, por exemplo. Nós temos desvantagens, sim, no nosso mundo atual, mas temos tremendas vantagens, porque a gente consegue, inclusive, descobrir dimensões novas quando a gente tem um tempo para falar nessa telinha. Então, da inteligência contextual, da inteligência ética, da inteligência digital, eu entro na quarta inteligência, que é a inteligência emocional. E que eu percebo, a gente chamou a geração do milênio, né, de millennials, e tem muitos colaboradores, gestores, que são pandemials. O que é isso? É aquele colaborador, aquele gestor que entrou na empresa e ele não conhece o escritório da empresa, e não conhece a sua equipe fisicamente. Nunca apertou a mão ou nunca deu um beijo em algum colega de equipe. E aí, essa inteligência emocional, ela é vital, porque eu creio que é aí que nós estamos precisando aprender mais. E, para finalizar, para dar um pouco aqui de ritmo ao nosso painel, vem a inteligência transformativa, que é a capacidade de transformar como eu faço o meu trabalho, e não estou falando da escolha, não é, do teletrabalho ou do home office, porque a questão legal é fundamental, mas estou me referindo mesmo ao que eu realmente queria para mim como história e o que está acontecendo na prática em termos de trabalho. A inteligência transformativa, ela é o que vai impulsionar a gente para 2022, né? Então, esses são os meus aprendizados neste ano. Eu creio que essas 5 inteligências têm me ajudado, têm nos ajudado a entender como é que a gente pode pensar e planejar um 2021 segundo semestre melhor e um 2022 e 2023, e por aí vai, e retomar esse ciclo criativo e construtivo. Excelente, viu, Alfredo? Eu acho que essas visões, elas se complementam. E vai bem como sendo uma espécie de fio condutor mesmo. A gente percorre algumas dimensões que são importantes aí dentro desses novos contextos. E essa palavra transformacional, né, a questão você promover a disrupção do contexto atual, isso eu acho que passa a ser a palavra de ordem. Eu tenho aqui pessoas já motivadíssimas no nosso Q&A, o nosso canal de perguntas e respostas. Tem pessoas interessadas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma pergunta, aproveitando essas abordagens que a gente mostrou. Eles perguntam aqui, por exemplo, como que essa questão do lockdown, afetando o desempenho do mercado, o gestor, né? Como que o gestor ele deve lidar com esses baixos resultados junto à equipe versus expectativas de resultados da empresa? É aquele embate, né? Como que vocês enxergam isso nessas perspectivas que vocês apresentaram? Bom, eu vou dizer alguma coisa que me vem à mente. Nesse momento, eu penso assim que entre várias aprendizagens que tivemos, também aprendemos assim que somos seres adaptáveis. Então, portanto, ser adaptável nesse novo contexto, nesse novo momento, claro que empresa, gestor, liderado, equipe, enfim, todo mundo adaptando-se a isso. Logicamente, essas metas que tinham sido traçadas, provavelmente no início do ano passado, elas têm que ser revistas, né? Porque se grande parte do tempo, a depender do business que essa empresa opera, ela não pode imaginar que as metas vão ser cumpridas da mesma forma. Então, o que eu venho percebendo também nas conversas e nos trabalhos que faço como consultor, é isso. Quer dizer, todo mundo está revisitando, revendo as suas metas, pensando na melhor forma que eu posso operar, que eu posso trabalhar. Penso que também as pessoas aprenderam, se tornaram, portanto, mais inovadoras, mais criativas também, que tiveram que encontrar e se deram conta de uma situação tão complexa que ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém, absolutamente.
Por mais que nós pensássemos em cenários futuros no passado, ninguém imaginaria que um vírus letal e transparente ia mudar a vida de todo mundo. Porque todo mundo sabe, não foi o diretor-presidente que fez isso, não foi o diretor de inovação, etc., etc. Então, o aprendizado foi esse. Então, ter uma boa revisão dessas entregas e dessas metas se faz necessário. É isso. Excelente. Obrigado, viu, Sérgio? Alfredo, gostaria de fazer um comentário adicional? Quero sim. Inclusive, o Sérgio falou, deu uma recomendação muito interessante, viu, Sérgio? E até queria ver o Luiz nesse sentido do limite. Tem uma coisa muito interessante, que aqui eu estou vendo pelo chat, que a Fernanda falou assim: como ver o final se não há previsão de término da pandemia? Então, atenção, vou voltar a um ponto aqui interessante. Nós vivemos de esperança, nós vivemos de uma imaginação. O Sérgio, quando diz assim, a gente precisa rever a meta, entender a meta, e a tua pergunta, Marcos, falou assim, com esse lockdown, como é que a gente pode fazer? Veja, atenção, porque também a gente viu rapidamente, existem várias organizações que não estão em silêncio exatamente, mas várias organizações que tiveram exatamente o oposto. Elas tiveram, não raro, às vezes até quase que o dobro de movimentação. Uma necessidade brutal de contratação, de ambientação, de motivação, de reestruturação. Então, o que a gente precisa considerar? O fato da gente não saber quando a pandemia acabará, a gente, na prática, nunca soube o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se vai chover, a gente não sabe se vai fazer sol, a gente não sabe se o concorrente vai lançar um novo produto. E por isso que gestão empresarial, e é exatamente o que a gente faz há anos, nós, professores, acho que o aluno às vezes até acha que nós sabemos tudo e nós, então, ensinamos a gestão empresarial. A primeira questão que um professor faz é ser um aprendiz o tempo todo. E vocês não queiram imaginar como nós, entre nós, a gente debate, a gente aprende, a gente tem oficinas, né, em que a gente discute, e uns aprendem com os outros e com todos a respeito disso. E no processo de gestão empresarial, o que é fundamental, atenção, é que você tenha uma narrativa, eu estou fazendo assim, uma narrativa construtiva. Entender como é que eu posso reposicionar-me no mercado. Porque o fato de eu estar numa partida, por exemplo, de futebol, e o meu adversário marcar justamente, de forma justa e ética, 1-0, não significa, então tá bom, acabou o jogo. Não, ainda faltam minutos, então eu preciso fazer frente para superar o sistema defensivo dele. Então vamos lá, é isso que a gente precisa fazer, entender que a gente precisa se conectar de forma diferente, mas isso não quer dizer que o mundo acabou, né? Não sei se o Luiz quer acrescentar nesse ponto. Está bem completo aí. A questão você tocou muito nesse assunto, né, professor Alfredo, que é a questão do limite, que eu tinha trazido já na minha fala. Acho que aí até vou invadir um pouco a área do professor Sérgio Neri, mas o gestor é hoje um psicólogo também, né? Então, foi o que ele falou, de repente eu preciso, tem pessoas que nunca estiveram na empresa, que eu nunca vi o rosto, e eu preciso fazer essa gestão motivacional, ao mesmo tempo fazer o meu subordinado, né, a pessoa com quem eu trabalho, minha equipe, dar resultado, mas sabendo também que não posso a qualquer momento cobrar dele, porque senão muita pressão também fica difícil, como já era nas empresas, no dia a dia, como muitas empresas ainda continuam trabalhando fisicamente, né, com as pessoas. Então, o importante é isso, que o gestor saiba o limite da capacidade. Quando a gente faz entrevista lá no escritório e pergunta, né, qual é o seu maior defeito profissional, as pessoas falam, ansiedade. É a primeira questão que aparece. Eu acho que a gente tem uma geração ainda mais ansiosa, e a pandemia traz mais ainda ansiedade, e o gestor, muitas vezes, tem que lidar com a sua própria ansiedade de querer trazer o resultado da noite para o dia, e saber também como dosar. É necessário realmente que a equipe toda vá até as 10 da noite hoje, às 11 da noite, ou não dá para a gente
dosar um pouco para o dia seguinte. E, como colocaram aqui no bate-papo, de fato, não há uma expectativa de término disso. Então, a gente vai ter que lidar com esse cenário, às vezes com pessoas que a gente não viu, com pessoas que a gente não sabe o que ela está sentindo ali na casa dela. Enfim, todas essas questões que a gente já levantou aqui. Os limites são esses. E a lei é fria, né? Ela não quer saber, você precisava disso ou daquilo. Então, quando eu trouxe a separação entre o home office e o teletrabalho, que é importante isso. Se você quer realmente não ter controle de horário do seu funcionário, faça um aditivo contratual e o coloque em teletrabalho. Isso vai tirar qualquer risco da empresa? Não, mas já ajuda bastante, porque as decisões que nós temos visto no judiciário é que, se a pessoa realmente assinou um contrato de teletrabalho e ela era livre para trabalhar, então ela podia começar às 9 da manhã, ou podia começar às 11, e ela fazia o seu horário, não tem um controle de horas, e fica isso mais fácil depois também para se defender, porque a gente sabe que um grande custo de uma empresa é o trabalho extraordinário, né? São as horas extras. Uhum. Tem uma questão, Marcos, se você me permite, eu queria escutar muito o Sérgio nessa questão de motivação, mas eu queria meio fazer uma pergunta e contribuir, porque, Luiz, a lei ela é fria, como você falou, e ela é consequência de observação de várias práticas. E a gente, pela primeira vez, não conseguiu observar essas práticas para fazer a lei. Então, a gente precisa aplicar uma lei que foi feita ou para o teletrabalho, tipicamente, como você explicou, ou para uma improvisação, né? E aí, nessa improvisação, tem uma coisa que da ansiedade que você falou, eu queria escutar o Sérgio depois, que tem a ver, sim, com 3 conselhos que eu faria para todo gestor nesse momento. Primeiro, calma, você é humano. Chega de achar que você é o líder e precisa ser uma super pessoa, uma super mulher ou super homem. A primeira questão que eu te aconselho é se aproxime mais à distância dos seus liderados. Primeira recomendação. A segunda recomendação é todos os instrumentos nossos que a gente vem aperfeiçoando, a gente ensina nas aulas há anos, feedback, coaching, gestão do desempenho, estabelecimento de metas, delegação, todos eles agora é a hora da verdade. Agora quem é bom está nadando de braçada, porque a pessoa que sabe delegar está delegando bem, que sabe dar o feedback está feedbackando bem, né? E terceiro conselho bem prático gente, tem que criar momentos de reunião. Eu falo assim, desculpe o termo, para nada. Como assim? A reunião para tudo, para você falar de tudo menos do trabalho. Falar da gente. Então, Sérgio, você falou daquele passo para você aí, você falou daquele gestor que queria fazer a reunião depois da hora, né? Aí já deu, né, os burros na água, não é isso, Sérgio? O que você acha dessa questão da motivação? Então, nesse caso desse gestor, era justamente o processo de antimotivação, né? Porque o funcionário, evidentemente, fala assim, o professor, o que eu faço? Eu atendo a ligação ou não? Eu falo assim, sempre depende de quanto você está disposto a se expor. Não se faça de louco, se faça de mudo, não atenda essa ligação. Mas daí ele pode me repreender depois e tudo mais. Então, como você disse, e você disse exatamente o que eu diria também, é preciso ter calma nesse momento, todo mundo está aprendendo nesse momento, então é momento, claro que essas práticas de feedback, de coaching, etc., já foram ensinadas assim, já de décadas atrás. Agora, essa hora é uma hora de mais sensibilidade. Então, eu vi até uma pergunta aqui do Cristiano, quando ele vai falando sobre um gestor que é recém-chegado na empresa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma leitura dos meus liderados, né? Quem são essas pessoas de verdade? Porque muitos foram contratados, por exemplo, durante essa pandemia, e eu nunca dei a mão para ele, eu nunca dei um abraço, mas nesse momento, se eu tenho essa possibilidade de vê-lo aqui por meio dessa câmera e trocar ideias e figurinhas com ele, e aí eu vou fazer isso individualmente, eu posso fazer isso coletivamente, posso fazer essa happy hour para jogar a conversa fora, da mesma forma que existia essa happy hour às sextas-feiras, aliás, eu nunca entendi por que happy hour é sempre depois do horário de trabalho, né? Mas essa é uma outra
consideração. Eu sempre entendi que happy é uma coisa feliz e eu tenho que estar feliz no meu dia de trabalho, não depois que termina. Mas isso nós deixamos para uma outra webinar. Então, é momento desse líder, então, ler a sua equipe e também da equipe ler esse liderado, o líder, que lembra que tanto um como o outro também são humanos. Então, se eu sou líder de pessoas, mas eu também tenho 3 filhos na minha casa e tenho minha companheira, meu companheiro que está junto comigo e tenho o meu cotidiano, como é que eu lido com isso? Também sou humano. Agora, lembrando que essa liderança, ela tem um papel maior, né? Eu diria maior nesse sentido, né? De criar esse ambiente motivador. Então, é momento agora dela colocar todas as fichas delas nesse sentido. Vai delegar, vai delegar. Agora, é importante saber para quem que eu delego. Quer dizer, qual é o nível de maturidade, de prontidão que essa pessoa tem para eu delegar essa atividade? Eu tenho que ter clareza disso. Então, eu faria a leitura, eu tenho que estabelecer fortemente esse lastro de confiança na equipe e entre o líder e os meus liderados, porque todas as pessoas estão passando, muitas vezes, por momentos baixos e por momentos altos nesse cotidiano. Então, é momento de eu colocar tudo que eu aprendi em prática, quer seja no cotidiano. Agora, como eu disse e repito, eu não posso estar vivendo no momento digital e continuamente ter uma cabeça ainda analógica, né? De ser um gestor que vou fazer microgerenciamento. Então, eu fiz a reunião e você não estava. Então, eu estou aqui fazendo um brainstorming e, de repente, apareceu o seu filho aqui. Veja, na medida que eu faço uma reunião, esse funcionário está na casa dele, quer dizer, eu entro na casa dele. A casa dele é composta pela família dele, pelo gato, pelo cachorro. Quer dizer, essas pessoas que entram eventualmente na reunião, elas fazem parte da vida desse liderado. Então, é preciso essa tolerância e essa compreensão também de ambos os lados. Muito boas palavras, viu, Sérgio, Alfredo? Eu fiquei inspirado aqui com um comentário que o Alfredo e agora o próprio Sérgio fizeram. Primeiro, o Alfredo falando a respeito da questão da inteligência transformativa, né? Aquela história de como se faz o trabalho, né? O que se queria como história. E esta questão, né, que o Sérgio acabou de colocar para a gente, né? A questão, às vezes, de micromanagement, né? Microgerenciar as pessoas. Essas distorções, e aí eu vou provocar o Luiz, hein? Vou provocar o Luiz agora. Essas questões, será que elas precisariam de um pano de fundo, Luiz? Será que a gente precisaria... o que precisaria ser melhorado do ponto de vista de relações entre as empresas, né, e funcionários, para que esse ambiente transformativo, para que esses comportamentos, vou colocar entre parênteses, retrógrados, né, de microgerenciamento, pudessem ser mitigados? O que você acha que poderia ser feito do ponto de vista dessas relações trabalhistas? Puxando um pouco do professor Sérgio Neri falou, né, da cabeça, vivemos um mundo digital e não podemos mais ter a cabeça analógica. E também puxando um pouco o que o professor Alfredo Castro falou do direito, né? O direito, professor e a todos que estão ouvindo, sempre vem depois, né? Ele sempre chega atrasado. Primeiro as relações humanas acontecem, fatos ocorrem, aí o legislador, dentro de toda a morosidade que é necessária para o processo legislativo, vai lá e faz a lei, né? Então, nós tivemos, depois de, infelizmente, muita agressão à mulher, tivemos a Lei Maria da Penha, depois de tanta foto compartilhada, tivemos a Lei Carolina Dickmann. Então, assim, e leis até ganham nomes, dependendo da questão importante. E também o trabalhista é isso. Então, a lei vem em 2017, ninguém imaginava, lá no teletrabalho, que teríamos um cenário pandêmico, poderíamos já ter uma legislação específica para esse sentido e não temos. Então, tanto o direito nessa morosidade e as pessoas também. Então, as pessoas ainda, os gestores com seus liderados, algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de mudar essa mentalidade. E o empregador, muitas vezes, né, o gestor tem aquela questão, né, eu comando o horário do meu subordinado, do meu liderado, estou ali o tempo todo, enfim. Então, quero saber
todo momento que ele está fazendo, se ele vai fazer A ou B, que ela não dá mais para ter esse cenário. Então, esse cenário o que você está fazendo, o que foi a sua produtividade, acho que hoje as pessoas têm que ter uma ideia um pouco mais dessa liberdade e, claro, cobrar resultado, isso faz parte do gestor e faz parte da entrega do liderado, justamente porque ele também quer ser um gestor um dia, ninguém está falando isso de soltar totalmente, mas nesse sentido do dia a dia, e que infelizmente ainda não temos. Então, só que o problema, o que eu mais tenho visto que as empresas ainda precisam aprender, principalmente os gestores, é que aquela visão que ela tinha analógica, né? Puxando, eu gostei muito desse termo, professor Sérgio, né? Aquela visão, o que você está fazendo agora? Às vezes ela se sente no direito de fazer isso. O que você está fazendo agora é 9 da noite. Então eu te mandei ontem um WhatsApp 10h30, por que você não me respondeu? Ué, a pessoa tem direito de não abrir o WhatsApp. Eu mesmo, eu chego a um certo horário, não abro mais o meu WhatsApp, porque senão você fica ali atento a tudo, enfim. Então, tem essa questão, às vezes, precisa necessariamente já mandar uma mensagem às 6h30 da manhã, às vezes a pessoa está ali com o WhatsApp aberto. Então, o grande desafio, acho que assim, as empresas aprenderam na questão, nem todas, obviamente, a questão das condições do empregado na sua casa, de qualidade de trabalho, é importantíssimo, gente. Quem é gestor, cuide disso. Ele trabalha na casa dele, ele que cuide da cadeira, da mesa. Não, tem esse cuidado, estou reprisando, porque eu vejo isso acontecer diretamente no judiciário. Estabelecer quem vai pagar as despesas, isso é importante, mas o que precisa ainda aprender é com relação a essa questão de horário, ainda, por mais que separando o trigo do joio, né? O home office do teletrabalho. O teletrabalho, em tese, as pessoas não têm direito a hora extra. Mas se você tem necessidade, igual os professores falaram, mandar uma mensagem no sábado, no domingo, ou antes das 7 da manhã, ou antes das 8, depois das 10h30, segure um pouco a ansiedade, tente fazer uma programação. Enfim, são esses desafios. E o judiciário não titubeia nesse caso. Se tiver prova, e o WhatsApp é prova, e-mail é prova, tudo isso é levado ao judiciário e condenações ocorrem, pagamento tanto das horas extras, como eventualmente até dano moral, porque é um assédio até moral. Até o professor colocou, né? Tem que respeitar o ambiente de trabalho do funcionário, eu estou invadindo a casa dele no bom sentido. Então, se você invade tanto essa casa dele, invade tanta privacidade, os momentos dele de lazer, pode, inclusive, gerar até uma questão de assédio moral e que a contrapartida é o dano moral. Olha, eu acho isso muito importante que você comentou, Luiz. Eu tenho aqui que encerrar, infelizmente, esse bate-papo que a gente está tendo. Então, eu queria pedir uns 30 segundos de cada um de vocês, mas eu vou aproveitar aqui uma fala da nossa querida professora Lina Nakata. Ela está aqui na sala e ela fez uma seguinte provocação para a gente. Na opinião da gente, né, quais são os grandes aprendizados ou legados que as pessoas levarão no pós-crise? Eu fiz uma provocação ingrata para vocês, pedindo 30 segundos para poder fechar o webinar. Bom, posso começar aqui já falando. Me chamou a atenção também essa provocação da Lina. Que bom que você trouxe, Marcos, porque realmente o legado. Vamos lá, rapidinho. Primeiro, é possível sim trabalhar à distância. Os empregadores, os gestores entenderam que os funcionários sim, podem e são responsáveis. Quando tem metas, quando tem resultados para apresentar, pessoas trabalham sim, não necessariamente no horário. Eu lembro muito do filme do Chaplin, do Tempos Modernos, que é um filme brilhante para relatar a questão do trabalho. Tem um relógio lá, todo mundo chegando na empresa ao mesmo tempo. Não há mais necessidade, as pessoas podem respeitar o seu relógio biológico, claro, reuniões têm que ser marcadas, mas, enfim, o grande legado dá para trabalhar muito bem de casa, mas ao mesmo tempo que há esse legado, há ainda um aprendizado. Precisamos entender que cada um tem o seu momento, cada um tem seu momento de criação, seu momento de produtividade, e os gestores, na sua visão agora mais digital, precisam entender nesse sentido. E as adaptações que têm que ser feitas. O ambiente de casa tem que refletir o trabalho nesse sentido, de novo, de proteção,
porque acidentes de trabalho podem ocorrer, lesões, enfim, então temos que ter sempre esse cuidado com a pessoa que está trabalhando de fora. Acho que expandi meus 30 segundos aqui, ainda bem que é um pouco mais livre, mas enfim, não tocou uma campainha. Mas eu fui ingrato. Eu dei 30 segundos para uma pergunta como essa. Vamos lá. Então, eu disse isso logo no começo da minha fala e eu repito. Eu acho que o grande legado que nós levaremos será esse aprendizado, que não tem nada fixo e nada permanente na vida. E que essa pandemia nos mostra isso. Todos os planos, todos os projetos que nós tínhamos para realizar no ano passado, vários deles nós tivemos que abortar. Nós cancelamos férias, nós cancelamos viagens, nós cancelamos tantas coisas. Então, isso não significa que nós não vamos continuar planejando. Como o Alfredo disse, nós vivemos de sonhos. Eu sou um sujeito focado em tempo e em planejamento. Agora, eu aprendi que as coisas não são fixas, nada é permanente. Então, portanto, cada vez mais eu vou ter que aprender isso, que nós vamos vivendo a cada dia eu fecho essa noite e falo, o que eu aprendi no dia de hoje? E assim será, dia a dia. Maravilhoso. Em 30 segundos, 3 coisas. A primeira, aprenda. Nunca eu aprendi tanto e nunca eu dei tanta aula, nunca eu fui tão chamado para dar aulas ou fazer treinamentos. Por quê? Todo mundo está reaprendendo. Então, essa é a primeira dica. A segunda entenda um pouco mais o que significa contar uma boa história. Então, essa ideia dos sonhos, essa ideia dos fatos, essa ideia de que a gente realmente vive entendendo e imaginando o amanhã. Então, o storytelling é extremamente poderoso e vai nos revigorar e nos orientar. E a terceira dica é aprender a aprender. Eu acho que um grande legado de 2020 foi a gente questionar o que a gente achava que sabia. Então, tem aqueles 4 níveis, estágios de competência e consciência do Martin Broadwell, que dizia assim, o primeiro, eu nem sei que não sei. O segundo, eu até sei que não sei. E depois o terceiro, eu sei que sei. E o quarto, eu agora nem percebo que eu sei. Eu acho que a gente, com a pandemia e com a crise, a gente voltou ao estágio número 1. A gente nem sabia que não sabia tanta coisa. Então, bora aprender. A lição a gente sabe de cor. Só nos resta aprender. Muito bom, Alfredo. Olha só, é uma pena, uma grande pena que o nosso tempo acabou. A gente já estourou 4 minutos. Sensacional essa conversa, esse bate-papo com os meus amigos aqui, Luiz, Alfredo. Oi? Isso vai dar hora extra, né, Luiz? Isso vai dar hora extra. Eu estou com um advogado aqui na sala, eu estou perdido, entendeu? Não, até 5 minutos não dá. Muito bom. Entrar na área aqui. Muito bom. Então, olha, eu queria muito agradecer assim, a honra de estar com vocês aqui, de poder estar compartilhando essas experiências. Agradeço imensamente a todos os participantes, as perguntas muito boas que foram feitas aqui, tanto no nosso chat quanto no nosso canal do Q&A. Eu vou agradecer também aqui a nossa equipe de apoio aqui do FIA Procede, que essas coisas todas só acontecem com esse povo todo. Então, eles é que possibilitaram a realização desse evento, tá? Eu lembro para todos que esse evento, assim como também outros que já passaram, né, o Procede gosta de estar presente, de passar os conhecimentos, de passar coisas práticas para as pessoas, eles todos estão disponíveis no nosso canal YouTube, tá? Então, senhores, amigos, muito boa noite, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todas e todos. Prazer estar aqui nesse momento com todos vocês. Foi de muito aprendizado.